Hello guys! Olha, a aula de hoje é super importante. É super importante porque hoje eu vou ensinar para vocês como fazer perguntas. Sabe, quando eu morei nos Estados Unidos, era muito comum eu ver brasileiros ou até mesmo turistas fazendo perguntas de uma maneira errada. Quando fazemos perguntas em português, nós mudamos a entonação. Por exemplo, se eu quero falar o seguinte, você é do Brasil. Estou fazendo uma afirmativa. Você é do Brasil. Se eu quero fazer uma pergunta, como é que eu transformo isso em uma pergunta? Eu mudo a entonação. Você é do Brasil? Pois é, só que em inglês a maneira é um pouquinho diferente. A primeira regra é colocar o verbo to be na frente. Ou seja, não basta apenas mudar a entonação. Eu preciso trocar algumas palavras de lugar. Veja bem, se eu pergunto para mim mesmo, peraí, eu sou um bom professor? Veja bem que para eu fazer essa pergunta em inglês, eu tenho que colocar o verbo to be na frente. Primeiro, vamos pensar na afirmativa. I am a good teacher. Se eu quero fazer uma pergunta para mim mesmo, peraí, eu sou um bom professor, eu coloco o verbo to be na frente. Qual que é o verbo to be? Am. Então fica, am I a good teacher? Se eu quero perguntar o seguinte, eu estou em casa? Am I at home? Tá vendo? Olha, na forma afirmativa fica I am at home. Se eu quero fazer uma pergunta, eu coloco o verbo to be na frente. Am I at home? Olha só essa cena que nós vamos assistir agora. Am I right? So what? Bom, nessa pergunta, nessa cena nós temos Am I right? So what? Eu estou certo? E daí? E daí é uma expressão. So what? So, repeat. Am I right? So what? Am I right? So what? Se eu quero perguntar, por exemplo, você é um bom aluno? Na afirmativa ficaria You are a good student. E na pergunta, coloco o verbo to be na frente. Are you a good student? Se eu quero perguntar, você está em casa? Are you at home? Tá vendo? Sempre colocando o verbo to be na frente. Vamos ver essa cena. Are you okay to chat? Bom, nessa cena ela pergunta, Are you okay to chat? Você está de boa? Você está tranquilo? Você está ok para conversar? To chat. Repeat. Are you okay to chat? Are you okay to chat? Bom, para he, she, it, a regra também não vai mudar. Por exemplo, se eu quero perguntar o seguinte, se eu pergunto, o seu chefe é caridoso? Is your boss charitable? E aí lembrando, né? O seu chefe pode ser he ou she, né? Então, para he ou she, eu uso o verbo to be is. Is your boss charitable? Se eu quero perguntar, o seu professor está na sala de aula? Is your teacher in the classroom? O seu professor está na sala de aula, colocando sempre o is na frente, o verbo to be na frente. Vamos ver essa cena. Is he alive? We don't know. Aqui nós temos uma pergunta. Is he alive? We don't know. Ele está vivo? Is he alive? We don't know, nós não sabemos. Repeat. Is he alive? We don't know. Lembrando que esse we don't know, nós não sabemos. Quando a gente faz a pergunta muito rápido, fica assim. We don't know. Quando nós falamos muito rápido, fica we don't know. Ok? Is he alive? We don't know. Bom, para o feminino, she. Se eu quero perguntar o seguinte, a sua filha é obediente? Coloca o verbo to be na frente. Is your daughter obedient? Your daughter, a sua filha, é she. E por isso eu estou usando is. Is your daughter obedient? Se eu quero perguntar, a sua filha está na creche? Is your daughter at the daycare? Creche, daycare. Ok? Is your daughter at the daycare? Olha só essa cena. Is she happy? E aí nós temos uma pergunta muito simples. Is she happy? Ela está feliz? Repeat. Is she happy? Is she happy? Para o it não é diferente. Para o it basta também colocar o verbo to be na frente. Se eu quero perguntar, está frio na sua cidade? Is it cold in your city? Vamos ver essa cena. Is it safe? Aqui nós temos, is it safe? É seguro? Lembra que quando eu expliquei para vocês sobre o it, eu disse que o it is ele pode significar isto é ou isto está, ou também simplesmente é, que é nesse caso aqui. Is it safe? É seguro? Ok? Is it safe?
Para o plural, we are. Basta invertermos, colocar o verbo to be na frente. Are we? Por exemplo, se eu quero perguntar o seguinte, nós somos de Belo Horizonte? Are we from Belo Horizonte? E se eu quero perguntar o seguinte, nós estamos em Belo Horizonte? Are we in Belo Horizonte? Tá vendo? Porque lembra que we are é a mesma coisa que nós somos ou nós estamos, ok? Vamos ver essa cena. Are we so different, you and I? Aqui nós temos a seguinte pergunta. Are we so different, you and I? Então, nós somos muito diferentes. Esse so é a mesma coisa que very, significa muito. Are we so different, you and I? Você e eu. Repeat. Are we so different, you and I? Are we so different, you and I? E por fim, they are. They are. Para fazer pergunta, coloco o are na frente. Are they? Are they great professionals? Eles são profissionais excelentes. Are they great professionals? Se eu quero perguntar o seguinte, eles estão aqui no Brasil? Are they here in Brazil? Vamos ver mais um exemplo. How are the kids? Are they nice? Bom, ela pergunta, how are the kids? Are they nice? Como estão as crianças? Elas estão tranquilas? Elas estão bem? Repeat. How are the kids? Are they nice? How are the kids? Are they nice? Pessoal, muito fácil, correto? Agora, veja bem. Se eu faço uma pergunta da seguinte forma. Você está nos Estados Unidos? Você já sabe que você tem que colocar o verbo to be na frente. Are you in the USA? Veja bem, se você faz uma frase na negativa, se eu falo o seguinte, você não está nos Estados Unidos, você já sabe que você tem que usar o aren't. You aren't in the USA. Mas veja bem, e se eu fizer uma pergunta e negativa ao mesmo tempo? Se eu fizer a seguinte pergunta, peraí, você não está nos Estados Unidos? Você não está nos Estados Unidos? Tá vendo? Eu vou colocar o aren't. É uma pergunta e negativa ao mesmo tempo. Aren't you in the US? Tá vendo? Negativa e pergunta ao mesmo tempo. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver algumas cenas. Aren't I a good old girl? Am I not the captain of this ship? Bom, nas primeiras cenas, nós temos a seguinte pergunta. Aren't I a good girl? Eu não sou uma boa garota? E aí é até estranho, né? Porque vocês sempre memorizam que, e eu sempre expliquei isso pra vocês, que aren't, né? Are, ou aren't, vocês vão usar pra you, we, they. Porém, quando vocês fazem negativa e pergunta ao mesmo tempo com o I, vocês têm duas opções. Vocês podem usar aren't, que foi essa primeira cena que nós acabamos de ver. Aren't I a good girl? Ou a segunda cena que nós vimos do filme Piratas do Caribe, com o Jack Sparrow. Ele pergunta, Am I not the captain of this ship? Eu não sou o capitão desse navio, ok? Então com I eu posso perguntar Aren't I? Ou então Am I not? Ok? Aren't I a good old girl? Am I not the captain of this ship? Aren't you Chris Stone? Isn't he beautiful? Isn't she? Isn't she beautiful? What? Oh, isn't it just beautiful? Aren't we lucky? Aren't they gorgeous? Look. Repeat. Aren't I a good girl? Am I not the captain of this ship? Aren't you Chris Stone? Isn't he beautiful? Isn't she beautiful? Isn't it just beautiful? Aren't we lucky? Aren't they gorgeous? Aren't I a good old girl? Am I not the captain of this ship? Isn't he beautiful? Isn't she? Isn't she beautiful? What? Oh, isn't it just beautiful? Aren't we lucky? Aren't they gorgeous? Look. Agora, uma coisa muito importante que eu queria mostrar para vocês antes de nós finalizarmos essa aula. Veja bem, se eu pergunto para vocês o seguinte, você está no hospital? Você já sabe que você tem que colocar o verbo to be na frente, porque é uma pergunta. Are you at the hospital? Outra coisa totalmente diferente é se eu perguntar o seguinte, por que você está no hospital? E aí dessa forma fica why
are you at the hospital? Olha só, pessoal. Aqui eu tenho uma pergunta, mas com uma question word. E aí você pode estar se perguntando o que seria uma question word. Veja bem, aqui eu tenho uma lista das question words mais importantes que vocês precisam memorizar. Vamos dar uma olhadinha nela. Bom, eu vou falar as palavras e vocês vão repetir para facilitar a memorização, ok? Vamos lá. What, where from. E aí, toma cuidado porque where significa onde e where from, de onde. Why, when, who, how. Veja bem, how significa como. Porém, com o how eu tenho algumas variações, ok? Então, por exemplo, how significa como, mas how come significa por quê. How old, how much, how many, how often, how far, how long, how soon, how deep, what kind of, whose. E toma cuidado porque who significa quem e whose de quem, ok? Which e what like. Pessoal, e mais importante do que memorizar as question words é saber usá-las. Porque na hora de fazer perguntas, nós vamos começar com a question word e logo depois nós vamos usar o auxiliar. Porque eu falei com vocês o seguinte, olha, logo no início dessa aula, pessoal, na hora de fazer pergunta tem que colocar o quê? O verbo to be na frente, mas nem sempre. Quando você for usar uma question word, primeiro você vai colocar a question word para depois você colocar o auxiliar. Olha só esses exemplos aqui, ó. What is your name? Primeiro coloco what e depois coloco o verbo to be. Where is Neymar from? Agora olha, veja bem. Where is Neymar from? De onde que o Neymar está? Where is Neymar now? Onde que o Neymar está agora? Where is Neymar from? De onde que o Neymar é? Why are you here? Por que você está aqui? When is your birthday? Who is your teacher? How are you? How old is your girlfriend? E aí veja bem, your girlfriend, sua namorada, ok? She. E para she o que eu tenho que usar? Eu preciso usar o is, ok? Bom, how much is this watch? How many people are there in this room? How often is the World Cup? How far is your house? How long is your English class? How soon are you available? How deep is your love? What kind of car is that? Ok? Bom, e aí nós temos duas question words que eu gostaria de pontuar com vocês. Primeiro é o whose. Todas as vezes que eu quero perguntar de quem que é algo, primeiro eu vou usar o whose, só que logo depois eu não vou usar o auxiliar, ok? Eu vou usar o objeto, eu vou usar o substantivo. Por exemplo, se eu quero perguntar o seguinte, olha, de quem que é esse celular? Whose cell phone is this? Ok? E por fim nós temos o which, né? O which você vai usar quando você tem escolhas, quando você tem opções. Which is your pen? Ou então, por exemplo, qual das estações é a sua favorita? Porque nós temos 4. Which season is your favorite? Ok? Agora vamos ver algumas cenas de alguns filmes. That man in the corner. Who is he? When is the ceremony? I only have one question. Where is Harvey Dent? Where's she from? Why are you so good to me? You're my girl. Which car are we all chasing, boy? Which is your room? Whose turn is it now? How are the kids? Are they nice? How are you, you stupid cat? Number 1, what is your name, please? What kind of people are these? I hate to ask, but how soon is lunch? How many people are in there? How many attacks? How much is your rent? How deep is this lake, anyway? Okay, how often is that? How far is it?
About 3 blocks. Now, how old are you? How long is the journey? Ok, guys. Vamos então ver algumas dessas cenas. Aqui nós temos as frases. A primeira cena foi The man in the corner. Who is he? Bom, the man, o homem. O homem ali no canto, esse in the corner no canto, ok? So, the man in the corner, who is he? Então, o homem ali no canto, quem é ele? Who is he? A segunda cena nós temos when is the ceremony? Quando? Quando que é a cerimônia? When is the ceremony? Da terceira cena, I only have one question. Where is Harvey Dent? Então, eu apenas tenho uma pergunta. I only have one question. Where is Harvey Dent? Depois, where is she from? De onde que ela é? Where is she from? Depois, e aí é o seguinte, né? Prestar atenção. Então, where is, onde que é, onde é ou onde está, ok? E where from, de onde, ok? Depois, why are you so good to me? Então, por que você é tão bom comigo? Why are you so good to me? Which car are we all chasing, boy? Então, qual desses carros? Lembra que o which é qual deles, qual delas, quando nós temos opções. Which car are we all chasing, boy? Qual desses carros nós estamos perseguindo, garoto? Depois tem um outro exemplo com which. Ela pergunta, which is your room? Qual desses aqui é o seu quarto? Which is your room? Depois, whose turn is it? Ok? Então, whose significa de quem. Cuidado. Who significa quem. E whose, de quem. Ok? Então, whose turn is it? De quem que é a vez? Whose turn is it? Logo depois nós temos com what. Number 1. What is your name, please? Então, número 1. Qual é o seu nome, por favor? What. E lembrando que nós temos variações com what, né? What kind of people are these? Que tipo de pessoas são essas? What kind of significa que tipo de, ok? Então, que tipo de pessoas são essas? What kind of people are these? Bom, aqui nós vamos continuar com o how, ok? Lembra que how significa como, ok? Então, por exemplo, how are the kids? Are they nice? Como estão as crianças? Elas estão bem? How are the kids? Are they nice? Logo depois, na cena seguinte, nós temos how are you, stupid cat? Como está você, seu gato estúpido? How are you, stupid cat? Logo depois nós temos a cena I hate to ask, but how soon is lunch? Eu odeio perguntar, mas quão cedo será o almoço, ok? How soon is lunch? Quão cedo? Ou então também quão rápido será o almoço? How soon is lunch? So, I hate to ask, but how soon is lunch? Logo depois a gente tem how many, e cuidado pessoal, porque nós temos how many e how much, ok? How many significa quantos, é usado no plural. E how much, quanto, é usado no singular, ok? Então, how many, na verdade, para coisas que eu consigo contar, e how much para coisas que eu não consigo contar. How many people are in there? Então, quantas pessoas estão lá? How many people are in there? Logo depois temos outro exemplo. How many attacks? Attacks, ok? Então, quantos ataques? How many attacks? Logo depois, sim, how much? How much is your rent? Quanto custa ou quanto é o seu aluguel? Rent. How much is your rent? Logo depois, how deep is this lake anyway? How deep significa quão profundo. How deep is this lake anyway? De qualquer forma, anyway. How often is that? Com que frequência? Com que frequência é isto? How often is that? Logo depois, how far? Qual é a distância? Ou quão longe, ok? How far is it? Quão distante que é isto? E ela responde, about 3 blocks. Cerca de 3 quarteirões, ok? How far is it? About 3 blocks. E depois temos, now, how old are you? Agora,
Quantos anos você tem? Now, how old are you? Ok? Lembrando que aqui é now, ok? Não é no. Now. Now, how old are you? Agora, N-O-W, ok? Now, how old are you? Quantos anos você tem? E por último, nós temos a how long. How long is the journey? Ok? Quanto tempo? Esse how long é quanto tempo? How long is the journey? Uma outra coisa muito importante é saber a diferença de how long para what time, ok? Então, por exemplo, se eu falo o seguinte, olha, how long is the journey? Quanto tempo é a jornada? Agora, se eu pergunto, what time is it? Aí já é diferente. Que horas são? Então, nós temos what time, que horas, e how long, quanto tempo, ok? Essas aí são só alguns exemplos das principais question words, ok? Que nós temos para vocês já irem acostumando. Pessoal, agora uma coisa muito importante. Lembra que eu falei com vocês que nós poderíamos fazer perguntas e negativas ao mesmo tempo, correto? Se eu falo o seguinte, você não está no Brasil? Aren't you in Brazil? Porém, também eu posso fazer negativa e pergunta com as question words. Veja bem, o que eu posso fazer? Olha só. Veja bem, eu posso perguntar. Em primeiro lugar, vamos na afirmativa. You are in Brazil. Então, você está no Brasil. Se eu quero fazer uma pergunta, você está no Brasil? Coloco o verbo to be na frente. Are you in Brazil? Agora, pergunta e negativa ao mesmo tempo. Você não está no Brasil? Aren't you in Brazil? Pergunta com question word. Por que você está no Brasil? Why are you in Brazil? E por último, olha, veja bem, eu posso fazer pergunta e negativa com a question word. Eu posso perguntar, por que você não está nos Estados Unidos? Why aren't you in the US? Ok? E aí, eu posso fazer, tá vendo, ó, pergunta e negativa com question words em todas as outras situações. Eu posso fazer com why, eu posso fazer com when, ok? Eu posso fazer com how often, alright? Por exemplo, eu posso fazer com how, né? Se eu quero perguntar, como você está? How are you? Agora, se eu quero perguntar, por que você não está bem? Why aren't you good? Ok? Então, eu posso fazer negativas com a question word. Pergunta e negativa ao mesmo tempo. Ok? Why aren't you in the water? Mickey, why aren't you on vacation in Rio? What isn't easy? Bom, na primeira cena nós temos Why aren't you in the water? Por que você não está na água? Então, primeiro a question word, logo depois verbo to be na negativa. Why aren't you in the water? Mickey, why aren't you on vacation in Rio? Então, Mickey, por que você não está de férias no Rio? Why aren't you on vacation in Rio? E por fim, what isn't easy? O que não é fácil? What isn't easy, ok? Pessoal, nessas 3 aulas de verbo to be, eu apresentei para vocês tudo o que vocês precisavam saber sobre verbo to be. Afirmativa, negativa, interrogativa, interrogativa e negativa ao mesmo tempo, e usando as question words e também question words na negativa. Alright? Não esqueçam de fazer o download dos exercícios, não esqueça de fazer o download do material em PDF, escute os áudios, repita os áudios em voz alta também para você treinar o seu speaking. Alright? Thank you so much. See you next class. Bye bye.